Paz do Senhor, igreja. Amém. Bem, se estamos aqui. Como vocês podem reparar, o irmão Everton engordou um pouquinho. Só um pouquinho, né? Meus irmãos, nós vamos dar seguimento aos estudos, no caso hoje no Panorama Bíblico, livro de Eclesiastes. Pastor, projeta pra gente aí, Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. O livro de Eclesiastes, o seu capítulo 1, versículo 2. Ele é um livro que tem como autor o rei Salomão. Não temos uma informação ainda de outros escritores. Amém? E esse livro tem uma particularidade. É um livro que eu gosto bastante porque ele é um livro muito de reflexão. O nosso rei Salomão, dizendo assim, ele escreveu já num período de velhice, onde ele observava toda a sua carreira. Então você vai observar no livro de Provérbios, ele falando muito sobre sabedoria. Um livro de Provérbios escrito mais ou menos no auge da sua juventude. Amém? Amém. Então ele trazia uma direção de sabedoria. O livro de Eclesiastes já é um rei de idade, viveu todas as experiências e agora ele vem trazendo uma reflexão. Amém? Então se você for acompanhar comigo, você vai observar diversos trechos bíblicos onde, se você captar, você vai ver uma reflexão no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2 diz: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Como eu falei, o autor, ele é o rei Salomão. Essa palavra Eclesiastes ela é de origem grega, ok? A palavra Eclesiastes do português, ela vem de uma origem grega, mas ela é uma transliteração da palavra hebraico. A palavra hebraico é Kohelet. Amém? Kohelet. O irmão faz um curso de hebraico e não fala uma pronúncia. Fala hoje. Kohelet, que significa aquele que reúne, ou pregador. Você pode observar ali no versículo 1, no versículo 2, o que ele diz? Vaidade de vaidade, diz o pregador. Então a palavra correta, ela tem como significado aquele que reúne ou pregador. No grego, ela é eclesiastes, eu não sei se a pronúncia está correta, ou eclesia. Amém? Amém. O significado é congregação ou igreja. É interessante que, se você juntar a palavra hebraica com o título grego, você vai ver um pregador numa congregação. Um pregador numa congregação. Se você trazer uma transliteração já para os dias atuais, o termo mais usado seria igreja mesmo. Então, se de repente você tiver a oportunidade de ler os textos originais, geralmente no Novo Testamento, porque o Antigo é escrito em hebraico, no Novo Testamento todos os textos são escritos em grego. Toda vez que você vê a palavra eclesia, é igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória. Então, o livro ele é escrito mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. O autor nós já falamos que é Salomão. E a tradição judaica cristã, ela atribui a Salomão, o rei de Israel, no caso, o filho de Davi. Algumas referências do título do rei Davi está lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 1. E a descrição do livro, ela traz como sabedoria, riquezas e obras, que combinam com o reinado de Salomão. Uma possível composição final, alguns estudiosos sugerem que o texto pode ter sido organizado ou editado posteriormente, preservando as palavras de Salomão, mas com breves comentários de um compilador. Eclesiastes 12:9, você vai ver essa observação. Amém? Amém. Escrito ali por Salomão, mas eu falei 1000, ele está especificando aqui 935 a.C. Outros autores referem-se 1000, enfim. Amém? Propósito do livro: analisar a sabedoria da vida,
à luz da experiência humana e mostrar a futilidade de buscar santificação somente nas coisas terrenas. Algo muito importante que a gente pode observar a respeito desse trecho, inclusive, de vaidade, tudo vaidade. Algumas pessoas atribuem a vaidade àquelas pessoas que se arrumam, né? A beleza. Mas pelo que eu entendi lendo, a vaidade ela é atribuída a quando você tira Deus da sua vida. Então por isso que ele diz, vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Então sem Deus, tudo é vaidade. Então quando você retira Deus da sua vida, todas as outras coisas se tornam vaidades. Amém? Não necessariamente tem a ver com alguém que se arruma, alguém que, tem sempre os seus excessos, mas nesse texto específico não necessariamente ele leva essa direção. Ok? Glória a Deus. Quem está comigo? Vocês estão bem, gente? Glória a Deus. Amém. Então vamos lá. O livro de Provérbios nos apresentou a sabedoria prática de Deus aplicada no dia a dia. Conselhos diretos, objetivos e recheado de promessas para aqueles que temem ao Senhor. No caso, Salomão ele descreve no auge da sua juventude e vigor espiritual. Ele falava de um alto púlpito com confiança, apontando o caminho seguro para o sucesso e a vida reta. Já Eclesiastes, nós vamos observar o que? Ele agora estabelece da vida já não mais como jovem, sábio, aconselhando sobre como viver bem, e sim como um homem experiente, olhando para trás e refletindo sobre tudo o que já viveu, conquistou e perdeu. Então, se você começar a acompanhar comigo, a partir do capítulo 1, capítulo 2, uma vez eu já tive a oportunidade de pregar o capítulo 3, que fala sobre o tempo, você sempre vai ver Salomão fazendo observações, pensamentos, reflexões sobre toda uma vida, sobre toda uma experiência que ele teve. Por isso que então o livro de Eclesiastes sempre vai trazer esse lado. Quando você lê um texto como Provérbio, você vai ver sempre um vigor, uma juventude apontando sobre decisões que você deveria fazer, ok? Porque ele fala de sabedoria. Quando você vem para Eclesiastes, você vai observar o quê? Uma reflexão de coisas que você viveu. Então ele vai ver lá das suas experiências, quando ele fala de sabedoria, ele vai ver as consequências dos atos de sabedoria, a margem, os conceitos que traz essas decisões. Então a observação, a reflexão, ela tem essa diferença. Quem aqui já não refletiu sobre decisões? Geralmente você tira de lá dessa reflexão uma conclusão. O livro de Eclesiastes, ele traz várias conclusões daquilo que ele viveu ao longo da sua vida. Glória a Deus? Glória. Então no capítulo 1 nós vamos observar, já entrando aqui num panorama, no capítulo 1 nós vamos observar que tudo é vaidade. O capítulo 2 ele traz um teste dos prazeres e conquistas. Ele pode falar por experiência própria, ele viveu isso. Todos nós sabemos um pouco da história dele. Ele foi um rapaz que acho que no tempo dele ele casou bastante. Então ele pode falar sobre prazeres. Há quem diga que ele teve mais ou menos umas 1000 mulheres por aí. Meu Deus. Imagine uma, imagine 1000. Coitado. Meu Deus. Não entendeu? Só nós vamos entender. Ai, meu Deus. Então ele fala que nem prazer, nem trabalho, nem sabedoria garante um sentido duradouro. Então, para você ver aqui uma observação, de tudo que ele viveu, todos os prazeres que ele viveu, não garantem uma alegria, uma felicidade. Aqui ele já no período de velhice, você vai ver mais ou menos como João, um homem mais romântico com Deus. Ele conecta em Deus toda a sabedoria, todo o prazer da vida, tudo que há de melhor, ele aponta para Deus. Ele tira então o prazer da vaidade, ele tira o prazer das riquezas, no caso, direcionado no dinheiro, porque ele foi rico, muito próspero, então ele fala com propriedade sobre o prazer das riquezas, ou o prazer mesmo da vida, o sentido de você viver tudo que a riqueza traz, ok? Então ele tem uma vida de rei, vivendo num palácio, com uma autoridade suprema, ele tinha servos às suas disposições, mas ele fala que prazeres, riquezas, mas conclui que tudo é vaidade. Então isso é muito interessante. No capítulo 3 ele traz o famoso tempo para todas as coisas.
Amém? Amém. Ali ele fala o quê? Deus determinou tempo, propósito para todas as coisas. Então ele vem o famoso poema, né, dos tempos de nascer, morrer, plantar, colher. Ensina que Deus fez tudo formoso no seu tempo e colocou a eternidade no coração humano. No capítulo 4, ele vai falar da futilidade, da opressão e da ambição. Muito interessante você observar. O bom do panorama bíblico é que sobre cada capítulo você consegue direcionar a intenção da escritura. Então aqui, quando nós estivermos passando, seria interessante, se vocês puderem, sempre olhar com muita atenção, para quando você, de repente você fala assim, eu tenho uma dificuldade de ler a Bíblia. Sobre cada panorama, sobre cada capítulo, você vai ver uma ideia. Dentro dessa ideia você consegue analisar melhor, absorver melhor o que o escritor está querendo dizer. Ok? Então no capítulo 4 ele vai falar da futilidade, da opressão e da ambição. Imagina um rei com todas as riquezas falar de uma opressão. É muito tremendo você observar isso. Amém? Capítulo 5. Reverência no culto e moderação nas riquezas. Nós estamos falando mais ou menos de 1000 anos antes de Cristo. E aqui Salomão ele vai falar no capítulo 5 sobre uma reverência no culto. Lembra que nós falamos lá no início que o significado lá do Kohelet é um pregador? Sim. Então ele está se colocando no lugar de um ministro no templo. Ele fala de uma reverência no culto. Muito importante para nós, já desde o Antigo Testamento, observarmos no capítulo 5 essa observação. Capítulo 6, limitações da vida humana. Ele vai mostrar uma vida sem Deus, mesmo com riquezas, longevidades, é vazia. Mostra a insatisfação do homem e a limitação de seus desejos. Esse livro de Eclesiastes ele é muito importante nós lermos. Por quê? Muitas vezes o diabo ele vai trazer nós a nos apegarmos a coisas, a bens, colocando para nós a importância que aquilo tem. Eu tenho uma frase que eu ouvi de um pastor e eu gravei muito no meu coração, que ela diz assim: eu amo pessoas e uso coisas, mas existem pessoas que amam coisas e usam pessoas. Então aqui no capítulo 6 ele vai falar de uma limitação. Ele vai dar importância ao que se deve importar, que é o que? A vida, principalmente a vida em Deus. Uma vida de riquezas, abundante, sem Deus, ela é uma vida vazia. E nós já no nosso tempo observamos quantas pessoas abrem mão da sua própria vida, através do suicídio, mesmo tendo posses, mesmo sendo ricas, mesmo tendo tudo, né, entre aspas. Mas sem Deus, o que isso proporciona? Ele traz no capítulo 6 uma vida em Deus, a satisfação de caminhar com Deus. Capítulo 7, conselhos de sabedoria. Ele tinha nele a graça de ser o homem mais sábio que já existiu, ok? Mesmo na sua velhice, ele continua trazendo frases de efeitos de sabedoria. Então no capítulo 7, ele vai trazer conselhos de sabedoria. Então você vai ver ali, por exemplo, a sabedoria protege, mas não resolve tudo. Melhor o dia da morte, um termo que ele usou, do que o dia do nascimento, quando há temor a Deus. A sabedoria deve andar junto com a humildade, pois ninguém é justo o tempo todo. Muito importante aqui, ele está trazendo o quê? Manter os pés no chão. Eu costumo usar esse termo. Por que que eu estou buscando um entendimento bíblico? Eu não quero me formar um doutor de Deus. Eu quero ter acesso ao meu Senhor. Quanto mais eu ler, saber o que é o meu Deus para mim, o que Ele pensa de mim, o que Ele quer para mim, o que Ele pretende de mim. Não me tornar um senhor, um doutor das informações. Então, colocar aqui os pés no chão. A sabedoria precisa caminhar com a humildade. Lembra da pregação de domingo, quando eu tive a oportunidade de pregar sobre a graça? Tirar a meritocracia do homem e concentrar em Deus, que a graça é o favor de Deus para nós. Então é importante que já aqui no Antigo Testamento ele dá meio de um spoiler do que é a graça.
Deus libera para você a sabedoria, mas te ensina a ser humilde. Amém? Amém. Capítulo 8. Mistérios da soberania de Deus. Deus governa mesmo quando não entendemos. Adverte sobre a autoridade e o juízo de Deus. Enfatiza que o ímpio prospera por um tempo, mas no fim será julgado. Muito importante também para nós como crente. Quantos crentes não questionam essa questão? Por que o ímpio prospera? Por que o ímpio tem e eu não tenho? Eu quero só abrir aqui um parênteses. Eu estava lendo esse texto, Jeremias capítulo 12. Vai trazer uma reflexão muito importante acerca desse próprio capítulo, sobre aquilo que o ímpio tem. Jeremias pergunta para Deus, vou parafrasear, ok? Por que o ímpio prospera? E lá no versículo 5 do capítulo 12 de Jeremias, Deus responde Jeremias: Jeremias, você está se cansando correndo com homens, imagine com cavalos. Ou seja, qual é o conselho, qual é a resposta de Deus para Jeremias? Jeremias, não basta você ser fiel, você precisa ser bom em algo. Essa é mais ou menos a resposta de Deus, ok? Então, às vezes nós entendemos o que? O ímpio prospera porque ele tem o diabo, ok? É isso? Se você tem um entendimento de como ele conquistou, de como ele alcançou a riqueza, a sua resposta já está lá. Se ele conquistou através de erros, de pecados e de crimes, não é para esse caminho que você deve ir. E se você conseguiu observar um caminho de um homem próspero, e você entende como ele chegou lá, você já tem um mapa do tesouro. Então, ok? Você viu como que é a sabedoria de Deus para nós? Essa é a resposta de Deus para Jeremias, capítulo 12, versículo 5. É importante você fazer uma conjunção desses dois textos. O capítulo 8 de Eclesiastes e depois você lê lá o capítulo 12, você vai conseguir entender melhor. 9. O destino comum e a importância de aproveitar a vida. Todos morrem, portanto, viva com alegria e propósito em Deus. A morte é destino certo para todos. Aproveitar as bênçãos diárias como dádivas divinas. Aqui é um conselho de como aproveitar a vida. O mundo vai imputar a nós que aproveitar a vida é aproveitar os prazeres que o mundo nos oferece. Mas o livro de Eclesiastes, capítulo 9, é usufruir das bênçãos de Deus nas nossas vidas, caminhando com Ele. Isso é aproveitar a vida. É viver o máximo que você pode em Deus. Sobre as suas bênçãos, você ser fiel a Deus. Amém? Amém. Capítulo 10. Provérbios e advertências. A sabedoria supera a insensatez, mas um pequeno erro pode destruir muito. Diversas observações práticas sobre governo, trabalho e comportamento. Capítulo 11. Generosidade e atitude diante da incerteza. Capítulo 11 é muito interessante também você dar uma atenção. Ele fala como tema, semear mesmo sem saber o resultado. Isso é fé, né? Você semeia meio que sem saber o resultado. Mas a fé produz em nós o quê? Que ela é a certeza daquilo que ainda não? Hã? O que é a fé mesmo? Quem pode me falar? O que é a fé? É o fundamento das coisas que não vemos, mas que esperamos. Esperamos. Então tem aqui uma referência de fé. Alguns termos você vai encontrar dificuldade, meus irmãos, quando nós usamos do novo para o antigo. Amém? Mas você consegue captar através de suas próprias respostas. Quando você vai pegar aqui, semear sem saber o resultado. Resultado do que é isso? O que eu preciso usar? Fé. Amém? Amém? Ensina a lançar o pão sobre as águas e aproveitar as oportunidades. Incentiva a alegria na juventude, mas lembrando que Deus pedirá contas. Vocês estão vendo que é sempre uma observação da vida? Ele fala da sua juventude, ele fala de suas decisões, de como você aproveitar a vida, das decisões que você precisa tomar na sua juventude, refletindo sempre de que Deus nos pedirá conta de nossas decisões.
Em Cristo Jesus, a graça nos proporciona esse cuidado, andar com Deus de forma minuciosa, prestando muito bem atenção em tudo que nós falamos, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós praticamos, porque em tudo que nós fizermos, nós vamos prestar conta a Deus. Nada passa, vamos aqui usar um termo em branco. Deus vê tudo, Deus capta tudo. Então no final Ele irá cobrar. Então ele fala de uma responsabilidade aqui. Observarmos a nossa vida, praticarmos, tomar nossas decisões com responsabilidade. Amém? Capítulo 12. Lembre-se do Criador antes que seja tarde. É meio que o evangelismo isso aqui, né? O pregador aqui está evangelizando lá na congregação lá. Ele velhinho está falando, já, volta para Deus, que senão é inferno. Mas que ele volta para você. Antes que ele volta para você. Buscar a Deus e quando há tempo. Ele fala do tempo no capítulo 3 e no versículo 12 ele usa essa expressão, buscar a Deus quando é tempo. Amém? Amém. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é dever de todo homem. No panorama final de Eclesiastes, nós temos uma mensagem aqui central. Eclesiastes mostra que a vida debaixo do sol, vaidade quando vivida sem Deus. Prazeres, riquezas, fama, trabalho e até sabedoria humana são insuficientes para dar sentido à satisfação. Então, eu acho que já no nosso tempo, nós lemos o livro de Eclesiastes, nós vamos fazer uma breve reflexão sobre o que nos proporciona o prazer, a satisfação. Eu acho que a satisfação ela é a instância maior do que é o que você pode ser feliz. O máximo que você pode ter de felicidade. Para mim essa é a satisfação, é um resumo da satisfação. Então você conseguir observar e refletir o que gera em você satisfação. Para que você não ande de forma insatisfeita. Você vive experiências com Deus, você passa por cultos, você vive diversas experiências, mas muitas vezes aquilo não te satisfaz. Então você passa a observar no meio do seu caminho. Por que eu não estou satisfeito? Ou o que deve ser feito para que eu possa ser satisfeito? Eu creio, em nome de Jesus, que é um relacionamento mais íntimo com Deus, na busca da sua oração, na busca do seu devocional com Cristo. O Espírito Santo vai ditando a regra para você. Na medida com que você vai caminhando com Deus, o Espírito Santo vai adicionando ao seu coração e à sua vida o que realmente é importante para você. Ele tira o valor daquilo que não é importante para você. Ele te faz refletir melhor sobre suas decisões. Traz você para perto de Deus. E ali sim você tem uma vida plena em Cristo Jesus. Amém? Amém. Alguns pontos principais é a busca por sentido humano é vazia sem Deus. Capítulo 1 e 2. A vida sem ciclos determinado por Deus. Capítulo 3. O isolamento e a opressão são fúteis. Capítulo 4. Vocês podem estar acompanhando, se eu estiver falando muito rápido, vocês me falam, tá? 5. A riqueza sem Deus é inútil. Capítulo 6. A sabedoria é boa, mas limitada. Capítulo 7 e capítulo 8. A morte é destino comum. Capítulo 9. A vida exige semeadura e aproveitamento do tempo. Capítulo 11. O Criador deve ser lembrado antes da velhice. Capítulo 12, como mencionamos. E aqui nesse resumo, após nós passarmos pelo livro de Eclesiastes, uma pergunta. O que aponta para Cristo no livro de Eclesiastes? Quem consegue me ajudar aí? Posso? Pode, deve. O próprio pregador. Exatamente. Eclesiastes 3 vai falar da eternidade no coração do homem. Quem é que nos leva à eternidade? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Exatamente. Vamos, quem quiser anotar, acho que para ficar guardado é muito importante. Você pode fazer aqui um sincronismo dos textos que eu vou apresentar para você, ok? A vaidade da vida sem Deus, é o título que nós lemos de Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, amém? Aonde aponta para o propósito aqui? Você vai ver que cumpre em Cristo o quê? O caminho, a verdade e a vida.
João 14,6. Então, se você pegar o texto de Eclesiastes capítulo 1, no versículo 2, você faz um sincronismo de João 14,6. Você vai conseguir ver ali apontando para Cristo. O juízo final, Eclesiastes 12,14, aponta para Cristo como juiz. Lembra lá da pregação que ele falou lá? Ali ele aponta para Cristo. Ele já está falando o quê? Numa espécie de pregação, um juízo, né? Busquem a Deus enquanto é tempo. Então, ali ele aponta para Cristo como juiz. Aonde nós vamos ver isso? 2 textos são mencionados aqui, se você quiser, você pode anotar. Atos 17:31, que aí ele pega o juiz, e o Salvador, João 5:22-24. Então você vai ver ali na dinâmica da pregação dele, em Eclesiastes capítulo 12, no verso 14, você vai ver meio que essa pregação dele lá, dizendo, voltem para Deus enquanto há tempo, ok? Você vai ver apontando para Cristo como um juiz e como um salvador. Os textos de referência eu vou repetir. Atos 17:31, João 5:22 ao 24. Mais uma que aponta a eternidade no coração humano. Eclesiastes 3:11 aponta para a vida eterna prometida em Cristo. João 17:3 lembra lá do caminho, a verdade e a vida. Amém? Quem está comigo? Glória a Deus. Tudo bem? Vocês estão com sono? Eu estou fazendo vocês dormir. O irmão Everton está estranho hoje, né? Vamos lá. Sabedoria verdadeira, Eclesiastes 2:26. E também tem o capítulo 7:19. Ele é cumprido em Cristo, em que estão escolhidos todos os tesouros da sabedoria. Aqui é Colossenses capítulo 2, versículo 3. Nós estamos fazendo aqui uma construção. Eclesiastes está no Antigo. Amém? Glória a Deus. Glória. Então nós estamos trazendo um novo. Todas as vezes que numa aula você vê aqui o irmão Everton ou eu, o pastor, quando você vê apontando para Cristo, a referência sempre vai ser o Novo Testamento. Amém? Então nós vamos trazer textos do Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento é o Evangelho. Parte do Novo Testamento é o Evangelho, ministério de Cristo, a revelação do Messias, do seu propósito, e depois a extensão do seu ministério, propósito, exortação à igreja, a doutrinação da igreja. Então quando nós falamos, quando aponta para Cristo, nós sempre vamos pegar naquele texto usado no Antigo Testamento, o que está apontando para Cristo? Nós vamos pegar uma referência lá no Novo, para você poder identificar como que esses textos se casam, como que a ideia do texto casa com o Novo. Amém? Amém. Lembrar do Criador na juventude, Eclesiastes 12:1, aponta para o chamado de Cristo e segui-lo desde cedo. Referência do Novo Testamento. Marcos, capítulo 10, versículo 21. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 1. Continuando o panorama, no versículo 11. Tudo fez Deus, formoso no seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. O Eclesiastes capítulo 3 foi um dos textos assim no Antigo Testamento que eu li na minha conversão. Eu fui ministrado a respeito do tempo. Tive a oportunidade de pregar aqui na igreja sobre o tempo. Para mim, uma parte muito importante da nossa vivência. Entendermos o que é tempo. Como vamos administrar esse tempo? Existe uma ideia maligna de como administrar o nosso tempo fora de Deus. Lembra lá dos prazeres, o que nós trazemos para a nossa vida, como gastamos o nosso tempo. Embora Deus seja o Criador, nós precisamos entender que o tempo é colocado para que eu administre. Amém? Isso tem a ver com o livre-arbítrio. Então, as minhas decisões, ela está enquadrada dentro do tempo em que Deus colocou para mim administrar. Então, é por isso que eu tenho que entender que faz um sincronismo lá. Eu vou prestar conta com Deus. Por quê? Porque eu que estou administrando esse tempo. Esse tempo que Deus colocou para mim, eu sou responsável pelas minhas decisões. Então, como eu administro o meu tempo?
determina muito o meu futuro. Eu fui muito ministrado exatamente no dia de hoje, da seguinte forma: às vezes nós estamos no culto e a nossa relação com Deus ela é cronometrada. Quem nunca aqui dentro de uma oração, dentro de uma dinâmica, não olhou para o relógio? Ou seja, nós limitamos o nosso tempo de relacionamento com Deus. Mas quando queremos vivenciar, quando queremos algo da parte dele, queremos algo abundante. Mas nós limitamos o relacionamento com Deus, cronometrando a nossa relação com Ele. A nossa adoração é cronometrada, a nossa oração é cronometrada. Tivemos aqui uma experiência no domingo tremenda, o Everton estava orando, eu particularmente não conseguia olhar para o relógio. Se o pastor não entrasse, se o louvor não entrasse, eu ia estar com ele até o final. Então, assim, Deus tem nos levado a viver essa atmosfera, não cronometrar, não colocar objeções, vírgulas, não, vamos embora. Tá acabando, né? Tá bem. Ele fala do tempo, o cara fala que tem que estar ali na frente. Então, isso é muito importante para nós, observarmos como nós gastamos esse tempo. Então, eu estou gastando um tempo a mais para falar sobre tempo, porque para mim é um momento mais importante da fé cristã. Juventude passa. Vocês acreditam que eu já fui bonito? Pois é. O tempo passa. Eu já fui magro. Eu não esquecia das coisas, pastor. Eu tinha uma mente boa. Hoje, só Jesus na minha vida. É reflexo do tempo. Mas o que é importante é que muito do que eu tenho na minha vida hoje é reflexo das minhas decisões. Então, como eu administro a minha vida mesmo, o meu corpo, o que eu quero ter de saudável para a minha vida, está envolvida com o tempo. Amém? Amém? O meu psicológico está envolvido com o tempo, a minha fé, o meu relacionamento com Deus. Todas as decisões que você tomar, você sempre vai ver que está alinhado a tempo. Então você precisa tomar uma decisão de como você vai administrar o seu tempo. Glória a Deus? Glória. Conclusões. Eclesiastes ele é um testemunho maduro de alguém que experimentou as riquezas, os prazeres e a sabedoria, mas concluiu que tudo isso por si só é vazio e passageiro. O livro não é um convite ao pessimismo, mas ao realismo espiritual. Sem Deus, a vida é vaidade. Com Ele, cada instante ganha sentido. Se você quer buscar um sentido para a sua vida, a resposta é essa: caminhe com Deus. Pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. O pregador nos conduz a olhar além debaixo do sol, para enxergar que os verdadeiros propósitos da existência está em temer a Deus e guardar os seus mandamentos, pois somente isso permanece para a eternidade. Eclesiastes 12, 13 e 14. Assim, a lição de Eclesiastes é clara. Tudo o que fazemos terá valor, apenas quando enraizado em Deus, pois Ele é quem dá significado à vida, esperança diante da morte. Para nós, a morte não é o fim, é o início de um relacionamento. Para nós que caminhamos com Deus. Sem Deus, a morte é sim o final. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui nós terminamos o livro de Eclesiastes. Deus abençoe. Glória a Deus. Até a próxima.